Em Força de Mulher, Bahar estava cozinhando os ovos mexidos de peril quando ela percebe que Duruk pegou o carregador para finalmente poder usar o celular de Sarp. Porém, o carregador havia sido deixado propositalmente por Piril. Bahar liga e quem atende é Henry. Ele acaba dando os pêsames para Bahar e logo depois percebe que ela não sabia de nada. Bahar então começa a ligar os pontos e percebe que quem morreu foi Elise. Ela se desespera e começa a chorar descontroladamente. Bahar, no primeiro encontro com Sarp, começa a dizer coisas horríveis para ele, inclusive desejando que ele estivesse morto. Todos escutam aquelas palavras ditas por Bahar e ficam chocados. Logo em seguida, Arif aparece para levar Bahar até o local onde Elise está sepultada. Bahar fica dizendo o tempo todo que foi culpada pela morte de sua melhor amiga, sendo consolada por Arif. No local de trabalho de Henry, ele acaba tendo problemas com sua prima e Jill. A moça vai passar a morar com Atice e Enver, já que Enver precisa alugar o quarto desocupado para ganhar um pouco mais de dinheiro. Sirin entra no local e as duas não se dão bem logo de vista. E Jill começa a tratar Sirin rispidamente, que não acredita que Jill seja capaz de fazer. A moça coloca chiclete no cabelo de Sirin e cospe em sua cara. Sirin é logo bem tratada por Henry, que não disfarça ter ficado encantado com a beleza da filha de Enver. Ele inclusive a convida para tomar um café logo depois. Olá, bem-vindos ao canal. Antes de continuar o resumo completo, deixe aqui nos comentários a sua nota para a novela Força de Mulher e de que parte do Brasil você assiste a série. E vamos ao resumo completo. Bahar estava cozinhando para Sarp, Piril e as crianças quando ela manda Duruk ir buscar um casaco pois está muito frio. O menino entra no quarto de Piril e acaba encontrando o carregador do celular deixado propositalmente por Piril para que eles pudessem usar o celular assim que tiverem a oportunidade. A empregada e Piril percebem que o plano deu certo quando vem o cabo do celular saindo do bolso de Duruk. Nissan percebe e avisa sua mãe. Bahar olha disfarçadamente. Então ela chama Duruk e Nissan para tomarem banho e poderem usar o celular secretamente escondidos de Sarp. Piril começa a observar tudo e secretamente está comemorando já que seu plano deu certo. Onde a Tice está trabalhando, ela é recebida por Enver, que leva um buquê de flores para a esposa, para comemorarem já que ela arrumou um emprego e era tudo o que eles precisavam neste momento. Henry olha bastante emocionado a atitude dos dois e os chama para um chá. Eles comentam que estão precisando de dinheiro e Enver fala que está pensando em alugar um dos quartos desocupados em sua casa. Bonitice não gosta muito da ideia de acolher um estranho em sua casa. Henry logo diz que já tem a primeira cliente, a sua prima Jill. A Tice parece não gostar da ideia, mas Enver diz que eles precisam do dinheiro e que seria bom dar uma chance à moça para morar e conviver com eles durante algum tempo. Em seu novo emprego, Sirin está fazendo de tudo para ser demitida. Quando chegam algumas senhoras em busca de um tecido específico, Sirin não lhes dá atenção, mexendo o tempo inteiro no celular. As mulheres perguntam pelo tecido e Sirin diz que já acabou. Porém, quando a mulher indaga que o tecido está ali bem na sua frente, Sirin diz que aquele tecido não é de qualidade e que o dono disse que não deve ser vendido. As mulheres então ficam indignadas com o tratamento e saem da loja, dizendo que, se o dono não pretende vender, para que coloca os tecidos à mostra. Sirin mais uma vez não dá a mínima e continua mexendo no celular. Enquanto isso, a Tice fala com Seda que Enver resolveu colocar para alugar o quartinho que estava desocupado, porém ela não gosta da ideia.
Ele então terá como inquilina Idil, a prima de Henry. Então Seida diz que eles não terão nem um minuto de paz, pois aquela mulher é louca desde criança. A Tice diz que talvez não seja bem assim, que as pessoas podem mudar com o passar do tempo. Seida diz que talvez a Tice já esteja acostumada, já que ela convive com Sirin, então acolher outra louca em sua casa não seria nada demais. A Tice fica um pouco triste com as palavras de Seida e diz que Sirin, quando criança, era uma menina doce, inteligente, carinhosa, e que ela mudou drasticamente após saber que Bahar era a outra filha de Atice. Ela diz que o estado psicológico de Sirin mudou completamente a partir desta fase. Seida diz não acreditar nisso. Então Atice pede para que Seida apenas a julgue como mãe e que se coloque em seu lugar. Enquanto isso, Jill tenta convencer seu primo de que está mudada para que ele, por favor, lhe empregue por mais tempo. Ele diz que ela está apenas há 2 dias por lá e que ainda não viu a verdadeira face de Jill, que logo logo vai mostrar as caras. Enquanto Seida conversava com Atice sobre o comportamento de Sirin, Seida acaba deixando um dos copos caírem e quando vai pegar, ela se espeta na faca bastante afiada. Seida tem um corte profundo na mão, então ela logo precisa de ajuda. Atice segura nas mãos de Seida, que começa a chorar. Henry aparece e diz que é melhor que ela a leve até uma farmácia que fica ao lado do seu negócio. As duas vão até lá para que Seida possa fazer um curativo em sua mão. Seida sai rapidamente com Atice, deixando seus pertences para trás. Bahar, que estava bastante feliz e louca para colocar o carregador no celular, chama os filhos para tomarem um banho. Ela se levanta, dá boa noite para todos e sobe com Nissan e Duruk. Bahar então diz que depois quer saber como Duruk conseguiu o carregador de celular, mas primeiro ela irá ligar para Elis. Como Elis não atende, Bahar liga para Seida. O telefone chama bastante, então quem atende é Henry. Henry diz que Seida precisou sair pois teve um pequeno acidente, mas está tudo bem. Ela saiu com a Tice para uma farmácia que fica ao lado de sua loja. Bahar fica confusa e querendo saber como Seida, Henry e a Tice estão juntos no mesmo local. Mas logo Henry aproveita e dá os pêsames a Bahar. Bahar fica confusa e pergunta sobre quem ele está falando. Henry então logo percebe que Bahar não sabia de nada, começa a gaguejar e tenta disfarçar. Bahar então se desespera e pergunta sobre quem ele está falando. Se é sobre Elis. Henry então diz que sim, pede desculpas e desliga o telefone. Bahar então se desespera chorando e lembrando do sonho que teve com Elis, que na verdade era sua amiga vindo se despedir dela e dizendo que estava em um lugar muito bonito para que Bahar não se preocupasse com ela. Bahar então se desespera e acaba falando para seus filhos que Elis morreu. Ela então percebe e retira as crianças do quarto e tranca a porta, começando a chorar e a gritar desesperadamente. Todos que estão na casa conseguem escutar os gritos de Bahar e sobem. Sarp pergunta o que está acontecendo e Nissan diz que a tia Elis morreu, que alguém deu os pêsames a Bahar pelo telefone. Sarp já começa a compreender o que aconteceu e pede para as crianças se acalmarem. Nissan pergunta se isso é verdade e seu pai diz que precisa falar primeiro com Bahar. Duruk fica assustado e abraça sua irmã. Ele quer saber por que Bahar não sai e ela grita para que todos a deixem em paz. Bahar fica pensando e resolve ligar para Arif, pois Arif com certeza lhe dirá a verdade. Ela liga quando Arif atende, Bahar pergunta se Elis realmente morreu. Arif não diz nada e começa a chorar junto de Bahar.
Bahar então pede para que Arif venha buscá-lo o mais rápido possível, pois ela quer sair daquele lugar. Arif diz que ela mande a sua localização, que ele irá buscá-la hoje mesmo. Bahar desmaia no chão de tanto chorar. Sarp vai embora com as crianças. Quando Seida e Atice retornam ao estabelecimento, Henry diz que acabou atendendo o telefone de Seida e que, sem querer, deu os pêsames para Bahar. As mulheres ficam um pouco chocadas, porém Seida diz que mais cedo ou mais tarde, Bahar acabaria descobrindo. Elas então tentam acalmar Henry, que pede desculpas o tempo inteiro por ter cometido esta gafe. Atice começa a imaginar o quanto Bahar deve estar inconsolável e desesperada naquele momento. Então Henry pergunta por que Bahar está escondida em uma casa longe e não junto de sua família, e também pergunta por que o marido de Bahar está vivo se ela disse que ele estava morto. Seida diz que é uma história muito longa e pede para que ele os deixe em paz. Ela então liga para Arif para confirmar a história e pede para que ele a mantenha informada sobre qualquer coisa que tenha a ver com Bahar. Henry percebe que está sobrando na história e se afasta, deixando Atice e Seida conversando sozinhas. Seida diz que Arif vai buscar Bahar. Arif está saindo de seu estabelecimento quando se encontra com Enver. Ele diz que está indo buscar Bahar porque de algum modo ela soube sobre a morte de Elis. Enver diz que é muito perigoso e que Arif pode ser seguido, mas Arif diz que tem um plano, que irá ir no estacionamento de um shopping, trocar de carro com um amigo. Enver pede para que vá junto, afinal Sarp pode surtar e agredir Arif. Arif diz que não tem medo de Sarp, mas que também não pretende atacá-lo, apenas quer falar com Bahar. Enver pede para que Arif o mantenha informado, caso contrário, ele poderá infartar outra vez. Arif diz que irá mantê-lo informado de tudo e que agora vai buscar Bahar. Na loja onde Sirin trabalha, um oficial de justiça vem entregar uma intimação para o dono da loja. Sirin assina e acaba abrindo o envelope para ver o que tem dentro. Ela percebe que se trata de uma intimação, pois o homem viu uma briga à mão armada e deve testemunhar o caso. Caso contrário, ele será levado pela polícia. Sirin começa a rir e diz que seria incrível ver esta cena. Ela então joga o papel. Quando percebe que o dono da loja está vindo, ela resolve fingir que está limpando toda a loja. O homem fica feliz, pois Sirin está se mostrando uma trabalhadora bastante produtiva. Ele pergunta se algum cliente apareceu na loja e Sirin diz que apenas algumas clientes apareceram, porém não compraram nada. Ele diz que tudo bem, que é assim mesmo. Então Sirin diz que ela não dá sorte em nada, que sua mãe vive dizendo que ela é uma mulher muito azarada. O homem fica observando Sirin enquanto ela limpa sua loja. Já na casa de Sarp, ele tenta consolar Nissan e Doruk. As crianças perguntam como Yelis morreu. Então Sarp diz que alguns homens maus entraram na casa e acabaram atirando sem querer na tia Yelis. Doruk diz que talvez Yelis possa voltar, afinal Sarp também estava morto durante muito tempo e acabou voltando para a família. Sarp fica triste e dá um beijo na cabeça de seu filho. Nissan fica observando o irmão enquanto ele brinca com Sarp, que tenta a todo instante acalmar o pequeno Doruk. Doruk percebe que sua irmã está triste e pede para que Sarp o coloque de volta no sofá e pede para que todos fiquem abraçados, pois eles estão muito tristes e também muito preocupados com Bahar. Bahar estava jogada no chão, lembrando de todos os bons momentos que teve com sua amiga Yelis. Como, quanto Yelis era divertida, o dia do casamento de Yelis, e quando Bahar ajudou Yelis no dia em que ela foi colocada para fora de casa,
pelo marido junto com seus 2 filhos. Bahar começa a chorar e se sentir culpada, quando Sarp bate à porta perguntando se Bahar está bem e se ele pode entrar. Bahar diz que Sarp pode entrar. Ela então diz como ele foi capaz de tudo aquilo, de mentir para ela e de fazer com que ela, Nissan e Duruk ficassem brincando e se divertindo, enquanto sua melhor amiga estava sendo enterrada. Sarp diz que fez tudo apenas pensando em protegê-los de Nezir. Ele diz que não pensou 2 vezes e muito menos nas consequências quando tirou Bahar e as crianças de lá. Bahar diz que se sente culpada, pois ela fugiu deixando todos para trás. Por isso, eles se vingaram em Elis. Sarp pede para Bahar manter a calma. Ela então abre a porta do quarto de Piril e grita para que todos escutem que ela não tem mais nada a ver com Sarp, que ela odeia Sarp e que gostaria que ele tivesse morrido, que a todo momento ela pergunta por que ele saiu daquele maldito rio e voltou para infernizar a vida de todos. Ela então diz que Sarp estaria melhor morto, pois todos eles estariam a salvos se Sarp nunca tivesse aparecido, e fala outra vez que seria melhor que ele estivesse morto. Piril e todos observam a cena, bastante chocados com as palavras de Bahar. Bahar desce e abraça os filhos. Então Duruk pergunta se aqueles homens não sabiam que Elis era mãe de 2 crianças. Bahar começa a chorar e pede para que seu filho esqueça dessas coisas e não fale mais nisso. Duruk quer saber como tudo aconteceu. Sarp diz que pode explicar para eles. Ele fala que, infelizmente, os homens maus que estavam com a arma nas mãos entraram e tiveram uma discussão com Elis, que ficou muito zangada por eles terem aparecido de repente. Então houve um acidente. Eles começaram a se empurrar. Então a arma disparou e acertou a tia Elis. Duruk pergunta com quem vão ficar os filhos de Elis, e Bahar novamente começa a chorar. Ela diz que em breve Arif irá aparecer e explicar tudo o que eles precisam saber. Sarp fica com raiva ao ouvir de Bahar que ela está falando com Arif. Arif diz que em 2 minutos chegará no local e Bahar pede para que as crianças a esperem, pois ela voltará à noite. Nissan e Duruk pedem para falar com Arif e vão colocar o casaco. Sarp pede para que Bahar não vá, pois estará colocando todos em risco. Então Bahar pergunta quem Sarp é para julgá-la. Afinal, ele colocou a vida de todos em risco. Então ele não é ninguém para julgá-la nesse momento. Sarp pede perdão, pois diz que sabia que Nezir não matava nem mulheres nem crianças e que infelizmente o que aconteceu foi algo que ninguém esperava. Bahar pede para que Sarp não tente impedi-la. Arif chega no local com o carro e logo é parado pelos seguranças. Bahar aparece com as crianças e gritam pelo nome de Arif. Todos se abraçam, sendo observados por Sarp. Ele observa como eles são íntimos de Arif. Piril também observa toda a cena. Então, Arif se despede das crianças e Bahar diz que mais tarde voltará. Sarp observa Bahar indo embora com Arif e leva seus filhos para dentro, bastante chateado e cheio de ciúmes. No carro, Bahar pergunta detalhes sobre a morte de Elis. Arif começa a falar. Ele diz que não viu. Bahar pergunta se Elis sofreu e Arif diz que foi tudo muito rápido, portanto ela não sofreu, que morreu nos braços de Seida. Bahar se desespera e diz que Seida deve estar completamente desesperada, pois elas eram bastante amigas. Bahar diz que foi tudo culpa dela. Também pergunta se Atis e Enver estão bem e Arif confirma que sim.
Ele diz a todo instante que a culpa não foi de Bahar. Porém, ela diz que deveria ter ido à polícia assim que teve a oportunidade, pois nada disso teria acontecido e Elise estaria viva. Bahar sai do carro, pois diz que não consegue respirar, sentindo um completo desespero. E Jill, a prima de Arif, começa a pedir para ele a vaga permanente de emprego, e Henry continua negando, dizendo que em breve o seu pessoal chegará e ele estará com funcionários a mais. Ela então fica chateada e diz que não vai morar com a Enveriatice. Enveriatice e Seida pedem para saírem, pois elas precisam se encontrar com Bahar no cemitério, e é muito longe, portanto precisam sair mais cedo. Henry diz que estão liberados e volta a conversar com sua prima Jill. Ela observa dizendo que não vai morar com dois avós, pois é muito independente e com certeza eles não se darão bem naquela casa. Henry diz para que sua prima esqueça a vaga de emprego, e o máximo que ele pode fazer por ela é pagar o seu aluguel para que ela tenha um teto. E se não quiser morar com Enveriatice, que arrume um outro lugar ou vá morar na rua ou debaixo da ponte, e vai embora, deixando a mulher falando sozinha. Henry segue seu caminho na rua e acaba cruzando com Sirin, que estava chegando para falar com a Tice Enver. Ela então vê que Jill começa a quebrar todos os pratos do local, chamando a atenção de todos os clientes. As duas começam a se estranhar e Jill desafia Sirin, dizendo que pode expulsá-la daquele local. Sirin diz que acha que ela não é capaz de uma coisa dessas e pergunta se ela é louca ou se está precisando de algum tipo de tratamento. E Jill se aproxima de Sirin, cospe em sua cara e coloca chiclete em seu cabelo. Sirin fica indignada, pois não achou que a mulher fosse. Ela sai do local e coloca o chiclete no chão, xingando e bravejando. Henry vê a cena e pede para que Sirin não jogue lixo na porta de seu estabelecimento. Ela então diz que não está jogando lixo, que uma de suas funcionárias colocou chiclete em seu cabelo, cuspiu em seu rosto e que ela está ali fora, pois a mulher está surtando, quebrando todos os talheres, pratos e louças dentro do estabelecimento. Henry então pede desculpas a Sirin pelo comportamento de sua funcionária e pede para que ela aceite tomar um chá com ele, não em seu negócio, mas em outro estabelecimento. Sirin diz que talvez um dia desses aceite e vá embora. Henry fica observando Sirin, completamente encantado por sua beleza. Henry então entra no estabelecimento, tira o avental de sua prima e pede para que ela saia de lá imediatamente sem fazer nenhum escândalo. Enquanto isso, Piril tenta animar Nissan e Duruk o que eles mais gostam de comer. Duruk fala qual é seu prato favorito e Piril diz que irá fazê-lo para jantar. Nissan diz que Piril nem sabe cozinhar e diz que sua mãe cozinha muito melhor. Piril diz que às vezes não cozinha, mas que o pouco que ela sabe faz muito bem e que irá ser um prazer cozinhar para as crianças naquela noite. Nissan diz que não quer, pois está triste e não está com fome. Piril então diz o que pode fazer para animá-los, e Duruk diz que quer aprender inglês. Pirk então vai começar hoje mesmo a ensinar as cores em inglês para Nissan e Duruk. Nissan diz que não quer saber de nada e fica triste. Percebe e pede para que sua filha não fique triste, pois poderá voltar durante a noite. Enquanto Sarp segue triste, pensando que Bahar está junto de Arif, Bahar segue com Arif no carro, onde ele diz que irão encontrar Seida, Atice e Enver, que já estão no local onde Elis foi sepultada e estão arrumando o túmulo de Elis. Bahar diz que não sabe como será quando chegar no local e ver que sua amiga já não está mais entre eles, mas sim sepultada.
Arif consola Bahar dizendo que nada disso foi sua culpa e seguem para o local. E esse foi o resumo de mais um capítulo de Força de Mulher. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!